A outra lógica que é preciso destacar de por que que em momentos de escassez de fontes e de crise na produtividade, o sistema tende para a direita. Porque se você fizer uma revolução de esquerda, não resolve o problema. Foi como eu falei, pós toda a revolução, o que salvou a União Soviética não foi ao fato dela ter optado pelo comunismo lá em 17, foi que você depois entra fortemente produzindo petróleo lá dos Urais. Tanto é que até hoje o maior produtor de petróleo do mundo é a União Soviética. O que levou à crise da União Soviética não foi que o capitalismo superou o comunismo como ideologia, não, foi que esse petróleo dos Urais ele secou. Então você não tinha mais recursos para atender e manter essa ideologia funcionando, porque ela inclusive ela distribui riqueza e as pessoas tendem a consumir mais. Como eu falei, quanto mais pobre, maior o aumento de consumo de coisas reais, não artificiais. Não é que você vai ter 10, 100, 200 bitcoins. Se você nunca utilizar os bitcoins, ele não passa para o mundo real. O dinheiro é uma questão abstrata, é uma questão de fé. Ela é uma discussão que, inclusive, é monopolizada pelo governo. O governo é que determina o dinheiro que vai circular na sua economia e pode transformar uma coisa em permitida ou não permitida, falsa ou verdadeira. É simples assim. Quem não entender isso não vai entender o que é taxa de câmbio, não vai entender quem tem o poder para determinar o valor da moeda, é sempre o governo. E essa discussão de poder dentro da estrutura social, ela não tem a ver com o valor intrínseco da moeda, ela tem a ver com essa correlação de forças entre os indivíduos. Do ponto de vista individual, ótimo que você seja milionário, bilionário ou trilionário. Do ponto de vista sistêmico, é melhor que você seja dono de meios de produção, de propriedades e de coisas. E que você tenha pessoas que você conseguiu alinhar em torno daquelas coisas que você tem, seguindo a sua liderança. Então você passa a ter poder dentro da inteligência biológica e poder dentro da inteligência do capital. Ótimo, fantástico, você vai ser uma pessoa poderosa, linda e maravilhosa. Mas como é que está todo o sistema macroeconômico analisado em termos de comunidade, em termos de cidade, estado, país ou da região que você quer ter a sua horta de influência? Isso vai determinar a sua sobrevivência, o seu bem-estar de vida e o bem-estar dos seus descendentes e do seu círculo que mais se aproxima. Se você está em época de crise, você vai ter os quatro cavaleiros do Apocalipse batendo na sua porta. Se você está em épocas de fartura, vai ser muito bom. Será época de festa, de comemoração, de turismo, viagens, e as pessoas namoram mais e provavelmente vão criar mais. Você vai ter o crescimento populacional e gera um novo confronto dentro da equação distributiva. Esse é o grande problema. Às vezes você estabiliza tudo, mas as pessoas ficam felizes e aí elas namoram mais e começa a ter 9 meses depois você aumenta o H. E aí esse H aumentando em desproporção, a gente volta lá em ter que entender que Malthus não era tão imbecil quanto muitas pessoas pensam, apesar que ele errou porque ele não colocou todas as variáveis na equação. Mas você cria um desequilíbrio e esse desequilíbrio vai trazer problemas e você vai ter que reequacionar para que um novo equilíbrio seja dado. Mas essa discussão de e quando as fontes começam a decair, como está decaindo atualmente, o petróleo há 100 anos atrás tinha uma net de 1 para 100, um barril investido trazia 100 barris de volta, agora ele tem uma net de 1 para 6, significa que está faltando energia. Então a VE está diminuindo a quantidade de riquezas e bens e serviços à disposição da sua população, que pode ser de 100 milhões, 200, 10. É muito fácil falar de uma população de países nórdicos quando ela é pequenininha, apesar que está tendo um aumento agora, já começa a ter crises lá que você fala, isso aqui não está ficando legal. E aí você começa com aqueles nacionalismos, políticas de segregação racial. Só gostaria que as pessoas entendessem por que esses fenômenos acontecem, porque senão parece que as pessoas já nasceram com uma tendência a ser bonzinhos, ou serem liberais, ou serem pessoas do bem, ou pessoas do mal, ou que por que eu estou
de repente, uma pessoa que se acha cristã, evangélica e budista ou qualquer dessas denominações que quer o bem do próximo, está praticando e defendendo o extermínio do próximo a nível de grupo social. Isso tem que ser explicado. E eu não explico isso simplesmente falando que essas ideologias, essas doutrinas e essa situação existe. Eu tenho que entender essa composição. Olha para VE igual a HY que você vai encontrar a resposta. É simples assim. Isso que eu estou dando e liberando para o conhecimento de todos é a chave para que as pessoas entendam a raiz do entendimento da realidade. Sem você olhar para essa equação como um todo, você não consegue entender por que um determinado local está em guerra, por que há uma crise é, quando você tem uma seca ou um desequilíbrio qualquer, que uma determinada fonte de biomassa desaparece, por que que você entra numa situação de miséria e as pessoas adoecem e a sociedade padece, e por que que em determinados momentos você resolve criar guerra com o seu vizinho, o seu irmão, o país ao lado do seu, por que que em determinados momentos você vai ter a violência do famérico, entendeu? O porquê que você vai ter a violência baseado em desejos que você criou no indivíduo e ele não consegue, ele precisa atender aqueles desejos e aquilo leva ao crime, à futilidade na prática do crime. E por que que você tem todas essas discussões de igualdade ou vamos acabar com o meu igual? É simples. Olha para VE igual a HY. E você hoje no mundo está passando por uma crise de produtividade e aí surgem essas lideranças de direita. Por quê? Quando você concentra a renda, esses valores numéricos e esses milionários se tornam mais milionários, e como eu falei, eles não consomem mais, eles já têm um padrão. Existe uma linha da pobreza que quando você ultrapassa, você vai ter uma boa alimentação, uma boa moradia e capacidade de diversão. Até você chega a um determinado ponto que você perde esse ímpeto de ficar comendo em rodízio todos os dias ou ficar se divertindo todos os dias. Você tem que entender que há um ponto de equilíbrio para você ter uma vida saudável. Se você se perder, você desaparece como indivíduo. E a miséria leva, às vezes, essa ferida na psique das pessoas para o exagero, mas depois você tende a se curar desses desejos extremos e você vai descobrir que a pessoa que tem 200 milhões em patrimônio, em dinheiro aplicado, ela não vai conseguir consumir muito além do que uma pessoa que tem um patrimônio, uma renda de 100 a 200 mil em unidades monetárias. O consumo desses dois indivíduos será muito similar. E isso significa que a poupança do indivíduo que tem 200 milhões, ela é 99% da sua renda. E do indivíduo de 200 mil, ela é 90%, 80%. Do indivíduo de 20 mil, ela é 30% poupada, 20%. O indivíduo de 2 mil, a poupança é zero. Então você tem que estudar isso daí para você verificar que eu tenho uma diferença na aplicação dos meus recursos para ver qual que eu vou ou não disponibilizar para a poupança e para o consumo. Essa